Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 2, que diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou a riqueza da sua generosidade. Nós estamos dando continuidade hoje ao que é a última parte do nosso estudo sobre riquezas verdadeiras. E nós temos definido no decorrer das últimas semanas o que são as riquezas verdadeiras e os diferentes tipos de riqueza que nós encontramos na Bíblia e que de fato existe no mundo. Existe riquezas de ordem financeira, emocional, material, matrimonial, familiar e assim por diante. Mas qualquer tipo de riqueza, ela não deve ser o nosso alvo principal. Nenhum tipo de riqueza, seja ela riqueza emocional, paz, alegria, um lar harmonioso, etc, etc, dinheiro no banco, o que seja, não deve ser o nosso alvo principal. Deve ser, sim, a consequência ou o efeito de servirmos e buscarmos a Deus e ser uma bênção ao próximo. Em decorrência, como efeito de buscar servir a Deus e o próximo, então essas riquezas vão aparecer em nossas vidas, de riquezas de vários tipos. Mas há uma riqueza pouco conhecida pela maioria das pessoas no mundo. Humanamente falando, essa riqueza não faz muito sentido e não tem muita lógica. Por isso que ela é pouco entendida e por isso que ela é menos ainda praticada. Porque não faz sentido, não tem lógica, as pessoas não entendem e não conhecem. É dessa riqueza que eu quero falar hoje para fechar o nosso tema, nossa série sobre riquezas verdadeiras. E hoje nosso tema é riquezas da generosidade. Riquezas da generosidade, que a gente lê lá, a última frase no final do versículo 2 que acabamos de ler, falando, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então vamos ver hoje as riquezas da generosidade. E existem algumas escolhas que nós temos que fazer nessa questão de riqueza. Então, olhe comigo para Lucas capítulo 6 esta noite, vamos ver a primeira dessas escolhas esta noite. Lucas capítulo 6. E nós queremos o versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regalo, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, a primeira escolha que nós temos que fazer em relação à riqueza da generosidade é a escolha da nossa medida. Vamos escolher a medida da nossa generosidade. Nós lemos aqui no versículo 38 que fala sobre uma medida. Essa medida, você imagine, muitas vezes, muitos dos volumes usados no Velho Testamento não era peso, mas era um volume por uma medida. Ou seja, era um balde, ou era um receptáculo, uma caneca, o que seja, mas era de um tamanho oficial, tamanho X, era igual. Tá? Não era litro como temos hoje, não tinha quilo como temos hoje, mas era uma medida. Então tinha medida maior, medida menor, mas era uma medida. E essa medida que está sendo referenciada aqui, a medida com que nós medirmos, quando a gente vamos dar, vamos dizer aqui, dai e ser-vos-á dado. Então se a gente der, nos será dado. E com a mesma medida que nós usarmos para medir o que nós damos, grande ou pequena, generosa ou não, aquela mesma medida vai ser usada quando é a nossa vez, ou nós estamos do lado do receber. É justamente isso que está falando aqui. Então, o quanto generoso nós queremos que Deus seja conosco. Por incrível que pareça, nós escolhemos o quanto nós queremos que Deus seja generoso. A escolha é nossa. Porque somos nós que escolhemos a medida. Então, se eu escolher uma medida
grande, generosa. Aqui Jesus falou, boa medida. Essa boa medida é uma generosa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, você vai encher uma boa medida, você vai chacoalhar, você vai apilar, você vai deixar ela transbordando para você medir. Ou seja, generosa. Generosa. Você não vai estar lá, pega meia medida, ou bota uma medida e dá uma sacudidazinha pela metade. Não, você vai pegar, vai sacudir, vai apilar, vai colocar, vai transbordar. Por quê? Porque é uma boa medida. Então, com a mesma generosidade que nós dispensamos, aquele vai ser o nível de generosidade que Deus vai dispensar a nós. Então, somos nós que escolhemos o quanto nós queremos que Deus seja generoso para conosco. Então, se nós queremos muita generosidade, nós devemos ser muito generosos. Se nós formos mesquinhos e ficar contando e ficar... Então, vai ser a mesma coisa conosco. Deus não vai ser generoso. E aqui eu não estou falando, e note que o texto não fala o quê? Não está falando sobre dinheiro, não está falando sobre comida, não está falando sobre nada. Simplesmente fala, dai, dê, e vos será dado. Aí fala, do mesmo jeito que você dá, você vai receber. Com a mesma medida que você usar, vai ser usada para você. Mas não está dizendo o que é. Então, o que nós podemos dar? A coisa mais preciosa que você tem não é o dinheiro na sua carteira. A coisa mais preciosa que você tem não são os bens materiais que você, porventura, acha que tem ou não tem. A coisa mais preciosa, de fato, que alguém pode ter é tempo. Porque tempo é vida. Quantos anos você tem? X anos. Pois é, aqueles X anos é uma medida de quê? De tempo. Porque tempo é vida. Quando você dá do seu tempo, você está literalmente dando da sua vida. Então você é mesquinho com o seu tempo, você é mesquinho com Deus. Pastor, como é que eu sou mesquinho com Deus com o meu tempo? Você vem para a igreja na hora do culto. Entenda, tem igreja que tem culto todo santo dia, 3 vezes por dia, e há de você se não for. Nossa igreja não tem isso. Se querem fazer, façam, não é problema deles. Mas a nossa igreja não tem essa superabundância de cultos 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, não tem. Ou seja, você pode ser mesquinho com Deus não vindo para a igreja. Reuniões, atividades, evangelização, oração. Não tenho tempo, pastor. Pois é, a sua medida é pouca. Lê a Bíblia? Ah, pastor, quem tem tempo hoje em dia? Medida pequena. Se a nossa medida for pequena, então não espere que Deus vai nos dar uma medida maior. Mas, pastor, como é que Deus vai me dar mais tempo? Bom, ele pode, número 1, o mais óbvio, é te esticar a vida. Pode dar mais anos de vida. Isso não quer dizer que quem não vive até uma idade avançada porque roubou Deus ou não foi generoso. Não é isso, mas é uma forma que Deus pode. Mas a forma que Deus mais pode nos dar tempo, ser generoso com o nosso tempo, é tornando o nosso tempo mais eficiente, mais eficaz. Sabe? É o carro quebrar menos, a geladeira não dá problema, é o fogão não pifar. Enfim, é uma série de coisas que Deus pode proporcionar para que a gente não tenhamos contratempos que vão roubar, minar, encolher o tempo que nós temos para fazer o que devemos fazer. Então Deus pode nos dar tempo, Deus pode ser generoso com o nosso tempo, nos protegendo e esticando, aproveitando mais o nosso tempo, porque certas coisas deixaram de acontecer, ou não. Estou falando também do nosso talento, daquilo que nós temos talento natural ou um dom. Todo crente tem dom espiritual. Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, então você tem que buscar saber, porque Deus dá dons espirituais para todos os crentes. E cabe a nós descobrir o que é, desenvolver e usar aquilo para o bem do corpo. Mas nosso talento, seja ele natural ou espiritual, seja ele algo que nós adquirimos ou que Deus nos deu como habilidade espiritual, sobrenatural, mas o nosso tempo, nosso talento, também é claro, o nosso tesouro. Tá? Todo mundo pensa logo em dinheiro, né? A medida, pastor quer dinheiro. Eu não quero dinheiro. E Deus não quer o seu dinheiro.
Como eu falei domingo, Deus quer o seu coração. Porque se Deus tiver o seu coração, Ele vai ter o seu tempo, vai ter o seu talento, vai ter o seu tesouro, Deus vai ter tudo. Porque Deus quer o nosso coração. Então, se nós formos mesquinhos com nosso tempo, talento e tesouro, Deus vai ser mesquinho também. Ah, mas Deus não é mesquinho. Deus é muito generoso. E se Ele não está sendo generoso conosco, é porque nós não estamos sendo generosos com Ele. É muito simples. Está aqui, Jesus falou. A mesma medida que usares vai ser usado para medir para você. Então nós escolhemos aqui o quanto nós vamos querer receber. E nós decidimos. O sábio e inspirado Salomão colocou da seguinte forma lá em Provérbios 11, e versículos 24 e 25. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. É a mesma coisa. Quem atende, quem ajuda, quem abençoa, será atendido, abençoado, ajudado. Ao que distribui mais se lhe acrescenta. Ou seja, quanto mais você distribui, mais lhe é acrescentado. Para quê? Para você distribuir. Para quê? Ser mais acrescentado. Deus quer nos usar como um cano. Imagine um cano. Se um cano você tem 2 canos. Um está entupido e um está fluindo. Se você quer que a água chegue do outro lado, você vai mandar para qual cano? O cano que está entupido ou o cano que está desentupido? O cano que é fininho ou o cano que é grosso? Então, nós podemos escolher o calibre do cano que nós somos. Ao que distribui, mais será acrescentado. E continua aqui, e ao que retém mais do que é justo. Ou seja, existem pessoas que estão retendo do seu tempo, talento e tesouro mais do que deveria. Eu só vou para a igreja quando der vontade, quando não estiver chovendo, não estiver fazendo sol, não estiver afim. Sabe o que é isso? É reter mais do que é justo. Deus não está querendo que você pegue uma colchonete, bote aqui na igreja e viva aqui. E more na igreja. Não é isso. Existe o que é justo e o que não é justo. O que retém mais do que é justo. Deus não quer, como algumas igrejas fazem, que você traga todo o seu sustento, todo o seu salário, venda tudo que você tem, carro, casa, bicicleta, colchão, tudo, e traga. Deus não está pedindo isso. Mas existe sim, reter mais do que é justo. É você não carregar a sua parte, financeiramente, em termos de talento, trabalhar na igreja, ajudar na obra. Estou ocupado, não tenho tempo nas costas, minha pode estar baixa, quebrei minha unha, minha cutícula, meu cabelo. Enfim, desculpa não falta. Sabe o que é isso? É reter mais do que é justo. Deus não quer que você trabalhe manhã, tarde e noite, de segunda a segunda, na obra dele. Não é isso que ele espera de você. Mas existe aquele que retém mais do que é justo. Por quê? Mal vai para a igreja, mal lê, mal ora, nunca evangeliza, não faz nada, sempre está ocupado com outra coisa. Sabe o que é isso? É reter mais do que é justo. E aqui está dizendo que ao reter mais do que é justo, é para a sua perda. Pastor, é que eu não tenho tempo. Sabe o que a pessoa não tem tempo? Porque está retendo mais do que é justo. Por reter mais do que é justo, se eu não fizer essas coisas aqui, eu vou ter mais tempo. Não, não vai. Você vai ter menos tempo. Está dizendo aqui. Por que menos tempo? Porque Deus não vai lhe abençoar com o tempo. O seu tempo não vai render. E você vai ter menos tempo. Então é um ciclo vicioso. Quanto menos você dá, seja lá o que for, menos você vai ter. Quanto menos você tem, menos você vai ter para dar. Agora, esse ciclo vicioso pode ser um ciclo virtuoso. Você dá mais e Deus lhe acrescenta mais. É o que fala aqui. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. Então, que tal a gente mudar essa equação? E por isso que é uma riqueza pouco conhecida, porque humanamente não faz o mínimo sentido e não tem a mínima lógica. Então muita gente não conhece, não entende, não acredita e não pratica. Resultado é para sua perda. O que retém mais do que é justo é para sua perda. Ou seja, é para o seu prejuízo. Você não vai ter mais tempo, mais dinheiro, mais seja lá o que for. Você vai ter menos. É como o dízimo. A matemática de Deus é divina. Calma aí, então, se eu der o dízimo, eu vou ter mais? Mas eu fiz os cálculos aqui, se eu der o dízimo, eu vou ter menos. Não. Prove e vê se Deus não vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que você não poderá conter. Temor hoje não é dízimo, mas o princípio é o mesmo.
Humanamente, a generosidade, a riqueza da generosidade não faz sentido. O homem natural é mesquinho, ele vai querer o quê? Ó? Ele vai querer, sempre querer estar pichichando. Eu não sou alguém que sou dado a pichincha. É quanto? X? Se dá para mim, bom. Se não dá para mim, se eu achar caro, acabou-se. Muitos anos atrás, quando a gente morava nos Estados Unidos, o pastor Kevin Wynn, que tem uma das maiores igrejas no México, Igreja Batista no México, nos convidou para passar uma semana na cidade do México. E fomos lá, eu preguei na igreja, escola dominical, ensinei no Instituto Bíblico, tal e coisa. E num determinado dia, ele nos levou para conhecer umas pirâmides lá dos Incas, dos Astecas, não lembro direito lá. E era um lugar turístico. Aí estávamos lá andando e chegou um vendedor de lembranças. E começou então a falar com a irmã Simone, ó, isso aqui é tantos pesos, que não sei o quê, eu faço tanto. E a irmã Simone, não. Eu não sabia, era charminho. E não, porque é 100 pesos, eu dou 80, não, 80 não sei o quê. Aí ficaram aquela pichincha. Eu cheguei lá e falei, em espanhol perfeito, eu falei, meu jovem, ela falou que não quer. Chispa, some, vaza, caiu, acabou. Aí eu levo uma bela bronca da irmã Simone, eu pensando que era o cavalheiro que foi na defesa dela, né? E ela falou, não, eu estava pechinchando, não sei o quê. Desculpe, eu não sou, sabe, eu não sou pechincheiro. Se eu acho que o preço é justo, eu tenho como pagar, eu pago. Agora, ficar tentando baixar, sabe, até a pessoa praticamente está levando prejuízo para ter o privilégio de vender aquilo, eu não sou disso. Eu acho errado. Qual é o seu preço? O preço, sei lá, boné, essa sandália? É R$20. Rapaz, eu acho que está meio caro. Quero não. Pronto, acho que a qualidade não é condizente, eu acho que eu não tenho dinheiro, acabou. Agora, rapaz, eu tenho 5 aqui, faz por 5. Ó, eu achei mais 2 aqui, faz por 7. Eu não sou disso, é só o meu jeito. Mas tem muita gente que é assim com Deus. Deus, eu vou para a igreja uma vez se der. Deus, olha, eu li a Bíblia hoje, agora só para a semana. E assim fica. Sabe o que é isso? É ser mesquinho. E vai ser para sua perda. É o que Deus está dizendo. Então não seja pechincheiro com Deus. Quer pechinchar na feira, pechinche. Fique à vontade. Mas não sejamos pechincheiros com Deus. Ou com as coisas de Deus, que geralmente inclui ser uma bênção e ajudar o próximo. Então você não tem como ser pechincheiro com os outros e não ser pechincheiro com Deus. Tá? Enfim, chega de pechincha. Agora, eu pergunto, quanta bênção não se perde por escolher medidas pequenas? Quantas bênçãos não escoam e a gente fica reclamando, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E Deus fala, está na palavra. A medida que usares vai ser usada para medir para você. É muito simples. Mas muitas bênçãos acabam se perdendo. E é uma tolice ser mesquinho, que o nosso tempo está além do tesouro. Tá? E como eu disse, Deus não espera que você venda tudo que você possui, todo o seu salário, saca seu FGTS para lá na igreja. Não é isso que Deus pede, e muito menos eu. Tá? Deus não está pedindo isso. Aquele que retém mais do que é justo. Quer ver uma coisa que não é justo? Não é justo um pastor ou uma igreja pedir dos seus membros, ou seja lá o que for, para colocar todo o salário. Sabe por que não é justo? Porque aquela pessoa tem que pagar aluguel, água, luz, feira, contas. Não é justo, você está tirando destas pessoas ou coisas, entidades, não é justo. Você usou aquela eletricidade, você morou naquela casa, você vai ter contas para pagar, feira para fazer. Não é justo. Então existe reter mais do que é justo. Tá? E também tem que ter um pouquinho de lógica em relação a isso. Então a primeira escolha a fazer, escolha a sua medida de generosidade. Escolha a mesma medida que você quer ser medido, a medida com que você vai medir. Segunda escolha, escolha transformar pobreza em riqueza. Opa! Essa gostei. Como é que é? É o toque de Midas, vou transformar pobreza em riqueza, vou pegar uma pedra, um tijolo, tocar, vai virar ouro, é isso? Quase. Lucas 21, versículo 1. Vocês conhecem bem o texto. E olhando ele, Jesus no templo, e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro,
E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então veja bem, a viúva era pobre, mas ela deu mais do que os ricos. Ela transformou a pobreza dela em riqueza. Transformou, segundo Jesus falou. 2 pequenas moedas, aos olhos humanos, foram transformados mais do que nas grandes ofertas que os ricos estavam dando do que lhes sobrava. A pobreza foi transformada em riqueza, literalmente. Só não era uma riqueza terrena. Só não era uma riqueza de ouro e prata e bens materiais. E aí que está o problema. Nós só temos olhos, muitas vezes, para a riqueza que nós podemos pegar, depositar, gastar, botar no bolso. Se for uma riqueza celestial, como nós já vimos as riquezas verdadeiras, para a gente não é riqueza. Quer dizer, para a gente não, né? Para muita gente não é riqueza. Mas nós temos que encarar essas riquezas como riquezas verdadeiras. E daí o estudo que estamos fazendo nas últimas semanas. Riqueza não é só que você pode pegar, gastar, botar no banco. Não. As riquezas verdadeiras vão muito além disso. Não só no porvir, mas também nessa vida. Riquezas verdadeiras. Então, ela abriu mão de 2 pequenas moedas e recebeu na sua conta no céu. Você tem uma conta no céu. E pastor, eu não sabia. Esteja sabendo. Você é salvo, você tem uma conta no céu. No grande banco central celestial. Vai lá, você tem uma conta no céu. E lá não tem inflação. Lá não vão confiscar o seu dinheiro. Lá não vai ter crise. Está lá. Juros de correção monetária, se precisasse haver, teria, muito bem, obrigado. Eu creio que não precisa. Mas todos nós temos uma conta no céu. E nós podemos depositar nessa conta celestial, como? Sendo generosos. O nosso tempo, talento e tesouro. Não é só tesouro não, gente. É tempo, talento e tesouro. Os 3 T's que todos nós temos. Lá em Filipenses 4, no versículo 16, diz assim: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Isso que é Paulo escrevendo à igreja em Filipe, dizendo que os crentes de Filipe tinham mandado para Paulo ajuda financeira, quando ele estava em Colosso. Muito bem. Mandastes o necessário a Tessalônica. Versículo 17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Veja só, Paulo falou, vocês estão mandando ajuda para mim, aí de Filipe para Colosso, onde eu estou, ou estava. Eu não sei dizer se ele estava lá na época, teria que dar uma pesquisada. Mas de todo modo, ele falou, vocês estão mandando para mim, não que eu estou pedindo, ele fala, não que eu procure dádivas. Eu digo isso porque o meu interesse não é eu encher o meu bolso com o seu dinheiro. O meu interesse é que procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Ele fala, vocês depositam a conta lá ajudando aqui. Nesse caso era com tesouro, nesse caso era ajuda material financeira. Mas nem sempre é o caso. Mas note que existe vossa conta. Existe fruto que cresça na vossa conta. Esse fruto você entenda como saldo. Paulo está dizendo, eu quero que o seu saldo na sua conta cresça. Que a sua poupança celestial, o seu saldo, o seu investimento celestial cresça. Como? Sendo generoso com o nosso tempo, talento e tesouro. Aí continua. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Agora veja só, o contexto é o quê? É generosidade, é fruto, saldo na conta celestial. Aí olha o seguinte versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então veja bem, a gente sendo generoso por nosso tempo, talento e tesouro, nós vamos aumentar o nosso saldo celestial e ao mesmo tempo Deus
segundo as suas riquezas, que não são poucas, segundo a sua capacidade, os seus recursos, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, eu invisto tempo, talento e tesouro, com a minha generosidade para com Deus e as coisas de Deus. Deus vai aumentar o meu saldo celestial e aqui na terra, Ele vai suprir, Ele promete. Eu vou suprir o que você precisa. Ah, pastor, é que eu preciso de um jet ski amarelo para combinar com a minha moto. Aí eu quero um Ferrari amarelo para combinar com o meu jet ski amarelo. Isso não é necessidade, gente. Eu queria uma casa de 3 andares e piscina. Isso não é necessidade. Necessidade é o que nós precisamos. Deus pode dar um jet ski, um Ferrari. A questão não é essa. Mas nossa necessidade não é aquilo tudo que a gente quer. É o que nós precisamos. Então nós nunca vamos precisar, nunca estaremos na penúria, digamos assim. Então Deus suprirá as nossas necessidades. Como nós lemos no 2 Coríntios 8:2, não precisa, esse é um grande erro que muita gente faz, não precisa ser rico para ser generoso. Ah, pastor, eu não sou generoso porque eu não tenho muito. Eu não tenho muito tempo, não tenho muito talento, não tenho muito tesouro, aí não posso ser. Generoso é coisa de rico. Não, não é. Olha o que fala aqui no texto. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Veja só. Eles estavam em prova de tribulação. Eles estavam passando por dificuldades. Não fala que tipo, mas dificuldades. Eles não estavam no bem bom. Havia aqui prova de tribulação. Mas o que houve nessa prova de tribulação? Houve abundância do seu gozo. Apesar da tribulação, havia alegria. Havia gozo. Por quê? Porque o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Então, apesar da tribulação, eles estavam o quê? Abundando em alegria. Aí continua. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ah, peraí. Generosidade, profunda pobreza, mas isso não combina. Combina. A viúva no templo deu quantas moedas? 2 pequenas moedas. Ela tinha profunda pobreza. Mas ela foi o quê? Generosa. E Jesus falou, ela deu mais do que todos aqueles ricos que estão dando do que sobra. Aí eu pergunto, quem era mais generoso? A pobre viúva ou os ricos? Nada contra rico. Mas generosidade não tem nada a ver com estar as contas em dia, eu estou sem problema, minha conta está cheia, o tanque está cheio, está tudo tranquilo. Ah, agora você é generoso. Quem fica esperando para ser generoso, quem fica esperando ficar rico, não ter problema, resolver tudo, nunca vai ser generoso. Sabe por quê? Quando resolve um problema, aparece outro. Você paga uma conta, aparece o quê? Outra. Sabe que todo mês vai ter conta para pagar? Então, se você for esperar não ter conta para pagar, você nunca vai ser generoso. Não, pastor, eu estou esperando ficar rico, ganhar na loto. Estou esperando um tio rico meu morrer e me deixar uma fortuna. Aí eu vou ser generoso. Não, você não vai. Porque quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Aqui, Paulo está comendando a igreja, dizendo, a sua profunda pobreza abundou em riquezas de generosidade. Então não tem nada a ver ter riqueza ou não, ser pobre ou ser rico, isso não é o caso. Porque riqueza, generosidade, não é o quanto você dá, é o quanto você retém. Como nós lemos aqui, o que retém mais do que é justo. Não é tanto o quanto você dá, é o quanto você retém. Deus está vendo o quanto nós retemos. Porque aqueles ricos do templo estavam dando grandes ofertas na sobra. A viúva deu 2 moedinhas de tudo que tinha. Então, riqueza não tem nada a ver com abundância de dinheiro e de tempo. As pessoas mais generosas com o seu tempo, geralmente são as pessoas mais ocupadas.
E muitas vezes é porque Deus abençoa e multiplica o tempo, torna o tempo mais eficaz. E as pessoas que menos dão tempo são as que menos têm para fazer, que desperdiçam tempo, gastam horas e horas e horas fazendo coisas inúteis. Ah, eu não tenho tempo. Claro que não tem tempo. Desperdiça tudo quanto é tempo que tem. Agora, para Deus não tem tempo. Ficar na televisão, ficar no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, isso, aquilo, aquilo outro, aí tempo não é um problema. Agora, fazer as coisas de Deus, ajudar alguém, ser uma bênção, aí também, né, pastor? Sabe o que é isso? É ser mesquinho com o tempo. É priorizar outras coisas. Não é que Deus, eu vou repetir aqui, não é que Deus queira que você faça 24 horas por dia, você tem que estar ligado em alguma forma, fazer alguma coisa para a igreja. Não. Você tem família, você tem que ter lazer, descanso, tudo isso tem que ter. Mas existe reter mais do que é justo. Generosidade tem a ver com o que se retém, não o que dá. Por exemplo, eu ouvi dizer que o milionário tal doou uma larga, enorme quantia de dinheiro para não sei o quê. Uau, é muito dinheiro. Para ele é um picolé. Para ele é um nada aquilo. É uma gota. Para o bilionário, ele doar 50 mil reais, não é nada aquilo. Caramba, 50 mil reais. Mas para ele seria para mim, para você, 5 reais. Deus não está vendo o que você está dando, Deus está vendo o que você está retendo. Por isso que generosidade, temos que fazer certas escolhas para termos essas riquezas. Tá? Então, a generosidade de quem tem pouco é preciosa. 2 moedinhas da viúva viraram grandes ofertas. Vamos lá. Olhem para Tiago, capítulo 2. Antes de ir para lá, deixa eu só dizer isso. Se Deus pode suprir minha necessidade aqui na terra, então eu sou rico na terra. O que nós vimos recentemente é que a chave para a riqueza, o segredo para ser rico, é contentamento. Se você tem 1 bilhão de qualquer coisa, 1 bilhão de dólares, 2 mansões, um jatinho particular, uma frota de carros 0 quilômetros, mas você não está contente com aquilo, você é pobre. Por quê? Eu quero ter outro jatinho, eu quero ter outra mansão, eu quero ter mais 1 bilhão. Você nunca vai ficar satisfeito. Você não está contente com o que tem. Agora, se você está contente com o que tem, então você é rico, porque você não está querendo, precisando ter aquilo, senão o mundo acaba. Então, se Deus vai suprir minha necessidade, então eu posso ser rico na terra, me contentando com o que Deus me dá, e não querendo sempre mais e mais e mais. Se Deus deposita na minha conta, no meu saldo, o fruto que abunde na minha conta, então eu também serei rico no céu. Esse é o segredo da riqueza, da generosidade. Vai render riqueza aqui e no porvir. Vamos lá então, Tiago 2, olha o versículo 5 de Tiago capítulo 2. Que diz: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Note aqui, mais uma vez, falando sobre os pobres deste mundo, fala sobre ricos, fala sobre herdeiros, e nós temos aqui o contraste. Pobres deste mundo e ricos na fé. Pobres deste mundo e ricos na fé. Os ricos na fé, segundo o texto, também serão herdeiros do reino. Ricos na fé, herdeiros do reino. Ah, pastor, eu queria ser rico e herdeiro de uma fortuna aqui na terra. Isso é tão bom. Pois é, mas melhor do que isso é você ser rico na fé e herdeiro do reino. Se nós não enxergamos assim, é porque nós não estamos olhando com os olhos da fé. Não, pastor, que herdeiros do reino? Eu quero dinheiro da minha conta agora. Isso são os olhos naturais, carnais,
que é muito mais fácil. Porque fé é você crer naquilo que não está na sua frente. Então, nós temos que olhar com os olhos espirituais. Agora, por que Deus fala que escolheu os pobres deste mundo? Bom, pergunte à viúva no templo, a pobre viúva no templo. Em Lucas 21:4, diz, da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Então, fica muito mais fácil a viúva ter dado da sua pobreza do que aqueles ricos que deram da sua sobra. Então Deus escolheu os pobres deste mundo. Os pobres têm... E outra coisa, pobre é muito relativo, gente. Muito relativo. A maioria, preste bem atenção, a maioria da humanidade hoje, das pessoas que estão no mundo hoje, e não só hoje, mas de muitos anos, se você olhar a civilização e os milênios como um todo, a grande esmagadora maioria das pessoas viveram, em comparação com qualquer pessoa aqui hoje, em pobreza, penúria e miséria. Não, pastor, não. Estude um pouquinho a história e veja as condições que a maioria da humanidade teve até hoje. Penúria, pobreza extrema, privações. E no mundo hoje, muita gente, a maioria das pessoas vivem muito abaixo, mas muito abaixo, da pessoa mais pobre e humilde que temos aqui na igreja e na cidade de Maceió. Por exemplo, às vezes, eu não quero fazer chacota disso, mas outro dia mesmo, estava no carro, tinha uma pessoa com um cartaz dizendo, tenho fome. Sabe uma coisa? Não parecia. Por que, pastor? Não parecia que estava passando fome. Tem gente nesse mundo que quando fala, estou com fome, não come há dias. E você vê porque estão secos, fracos, mal conseguem andar. Ali é fome. Eu entendo, talvez aquela pessoa não tinha dinheiro, não tinha comida há algum tempo. Eu entendo, mas entenda, fome não é você, eu não como desde ontem. Isso não é fome, gente. E é muito triste alguém não ter o que comer a cada dia. Eu entendo isso, eu não estou fazendo pouco disso. Mas o que eu estou dizendo é que a grande maioria da humanidade, hoje e no passado, não tinham comida cotidiana. Muitas vezes não tinham abrigo, não tinham lugar para dormir, não tinham acesso à saúde, segurança. Acesso a qualquer tipo de proteção. Então, a gente tem uma ideia muito diferente do que é pobreza, ou o que é fome. Vou dar um exemplo. Vira e mexe nos Estados Unidos, tem campanhas. 30% das crianças nos Estados Unidos não têm comida. Eu falei, você está brincando. Não existe fome. Existe porque tem alguém ali. Aquilo não é fome. O problema é outro, não é falta de comida. Todos os programas que tem, não é fome. É como no Brasil. No Brasil, existe onde você conseguir alimento, gente. No Brasil, alguém fica sem comer dias e dias e dias e dias e dias, é porque não está bem informado. Na sua grande maioria das vezes. Existem recursos, existem ajuda, nem que seja do vizinho, de uma igreja, de um amparo, um restaurante popular, enfim. Quero dizer que o conceito de pobreza e riqueza é muitas vezes relativo. Tem gente que a gente olha e fala, não, aquele cara ali é rico. E do mesmo jeito tem gente que olha para você e fala, não, você é rico. Então nós temos que ter um pouquinho de bom senso e achar um nível de contentamento. A Bíblia fala, tendo alimento e cobertura, sejamos contentes. Tá? Então tem que ter muito cuidado com essa questão de riqueza. Como eu falei, riqueza é uma questão de você estar querendo. Tá? Ou você estar satisfeito com o que tem. Então, vamos lá, então.
Pobreza. O ser humano se apega muito a coisas materiais. Mateus 19 conta a história também conhecida de um jovem rico, que veio para Jesus e falou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tá? Ele está começando com a pergunta errada, porque para herdar a vida eterna você não tem que fazer nada. É uma questão de graça, mas tudo bem. Jesus sabia qual era o problema, e antes de tratar da questão de vida eterna, tinha que tratar dessa grande pedra que estava no caminho dele, que era justamente o amor à riqueza. Vamos lá, Mateus 19, 21. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha aí, maravilha. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O problema do rico não é que ele era rico, é que ele falou: entre seguir Jesus e ser rico, eu vou ficar com minha riqueza. A fé dele estava aqui, não estava no alto. Tá? Mas nós temos eu falo nós, a humanidade como um todo tem uma facilidade de se apegar às riquezas terrestres. Por quê? Porque não requer fé. Eu estou vendo. Está aqui, está no meu bolso. Eu tenho aqui, ó, a escritura. Pronto, é minha. Jesus falou para uma história sobre um outro homem que ele disse: louco, construindo celeiros para guardar a sua abundância. Louco, não sabes que esta noite sua vida será cobrada de ti. Você pode ter conta no banco, escritura no cartório, carro na garagem. Se você morrer hoje à noite, você vai ter nada. Só o que você ajuntou no céu. E nós seguimos ajuntando aqui na terra e não dando 2 pensamentos para o tesouro no céu. Então, onde estamos escolhendo ser ricos? Onde estamos escolhendo depositar a nossa riqueza? Um dia nós estaremos na eternidade do mesmo jeito que um dia estamos aqui. Você não está aqui hoje? Você não tem uma casa para ir? Você não tem um saldo no banco? Você não tem a sua existência aqui, a sua economia aqui, a sua vida? Pois bem, um dia estaremos no porvir. Um dia estaremos na eternidade. Um dia estaremos no céu, se você for salvo. Qual vai ser o seu saldo lá? Qual vai ser a sua moradia lá? Qual vai ser a sua posição lá? E lá você não perde, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Como é que vai ser lá? Já pensou? Você chega lá, eu tenho toda a eternidade agora e o meu saldo é esse. Não vai aumentar nunca. Porque o lugar de aumentar o saldo é aqui, não lá. Minha morada vai ser essa. Eu não vou poder mudar de casa, comprar, vender, granjear. Não, o lugar é aqui. Pense no arrependimento. Eu passei minha vida, seja ela 50, 80, 90, 100 anos na terra, não juntei nada aqui para a eternidade. Hoje eu estou aqui, meu saldo está desse tamanho, minha moradia é 2 pés de banana com uma rede pendurada no meio, na famosa Grota dos Anjos. E aí? E aí você não enxergou as verdadeiras riquezas. Viveu para esta vida. Lucas 12, 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você é assim, junta tesouro aqui, mas não é rico para com Deus. Sabe o que é o mais triste? O mais triste é que a grande esmagadora maioria nem junta tesouro aqui e não é rico para com Deus. Não é rico nem aqui e nem lá. É porque eu era pobre na terra. Não interessa, Deus está vendo o que você retém, não o que você tem. O que você retém. A viúva, eu imagino que ela está no céu, essa altura do campeonato, ela tem tesouro no céu. Era pobre, tinha 2 moedinhas, hoje tem tesouro no céu. Né? Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Conselho de Jesus. Última coisa hoje, rapidinho, o tempo está acabando. Última escolha. Escolha a riqueza pela sabedoria e justiça. Escolha aquela riqueza que é fruto de sabedoria e fruto de justiça. Provérbios 8, 18. Riquezas e honra estão comigo. Provérbios hoje
está todo falando sobre sabedoria. Está personificando a sabedoria como se fosse uma pessoa, e aqui é a sabedoria falando para nós. Então, a sabedoria está dizendo: riquezas e honra estão comigo. Com quem? Com sabedoria. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis, marque bem, os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Viu quantas referências tem aqui a riqueza na terra? Na terra. Fala riquezas, bens duráveis, ouro refinado, ganhos, ou seja, lucro, prata refinada, bens permanentes, tesouros. Tem como adquirir tesouro aqui na terra através da sabedoria, que leva à justiça, ou seja, é tolice enriquecer, ter lucro com a injustiça, com roubo, com trapaça, desonestidade, corrupção. Isso não traz riqueza da justiça ou da sabedoria, porque é tolice. Então, aquela pessoa que rouba, que engana, que trapaceia, que passa para trás, que mente, que sabe o que é isso? Isso não é riqueza da sabedoria e riqueza da justiça. Porque a sabedoria faz caminhar, como diz aqui, honra estão comigo. Aí fala, como os bens duráveis e a justiça. O que está junto com sabedoria? Justiça. O sábio é justo, anda em justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado e seus ganhos, mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça. Quem? A sabedoria. Sabedoria faz andar no caminho da justiça. No meio das veredas do juízo. Fruto do quê? Sabedoria. Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e encha os seus tesouros. Então veja como existe a ligação entre tesouros, bens permanentes, ouro e prato e justiça. Veredas justas, caminhos da justiça. E tudo isso é resultado do quê? Sabedoria. Sabedoria. Dizem que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E também, até hoje, dos mais ricos, se você calcular os valores relativos correspondentes. Será que ele ficou rico porque ele tinha sabedoria e abundância? Eu creio que sim. Deus falou, eu vou te dar sabedoria. Você não pediu riqueza, você não pediu vitória sobre seus inimigos, você pediu sabedoria. Só que quando você tem sabedoria e você anda no caminho da justiça, você vai ter o quê? Você vai ter vitória, você vai ter bens permanentes, você vai ter tudo. Porque aquilo é fruto da sabedoria, é fruto da justiça. E vale para nós, assim como valia para Salomão. Então vamos escolher a riqueza pela sabedoria e justiça. E não vamos querer riqueza ou ganho, lucro nenhum que esteja envolvido com a injustiça ou a tolice. O Salmo 37, versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Sintetizou perfeitamente. É melhor o pouco com justiça do que o muito com impiedade. Provérbios 16 diz praticamente o que eu acabei de falar. Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Então, o mundo, a carne, eles não entendem, não aceitam isso. Eles querem riqueza e abundância de bens acima de qualquer coisa. Não interessa como. Não interessa como vou conseguir. O negócio é riqueza e bens. Se eu vou ter que roubar, matar, ser infiel, ser ímpio, roubar Deus, não interessa. Não tem, ser mesquinho, não ser generoso. Por quê? Eu quero ser rico. Eu não posso ser generoso, eu não posso dar. Melhor coisa, mais abençoada coisa é dar do que receber. O mundo, a carne não vê isso. O mundo pensa assim, ó, eu quero para mim, mais, vou acumular. Vou reter mais do que é justo, é para a sua perda. Está começando a fazer sentido como Deus funciona. As riquezas da generosidade são riquezas, realmente riquezas.
Então siga a sabedoria, siga a justiça e o resto entregue a Deus. Entregue a Deus. O Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Quem está falando é o salmista, não sou eu não, viu? Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O justo. O justo é fruto do quê? Sabedoria. Você não vai mendigar o pão, sua descendência. Você não vai estar desamparado, fala aqui. Então o mundo não entende isso. O mundo não entende. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Não entende. Mas o povo de Deus deve entender isso. Por isso que é trágico quando o povo de Deus parece que não entende. Não é generoso com seu tempo, seu talento, seu tesouro. Versículo 2, 2 Coríntios 9, 7, vou terminar com esse versículo resumindo. O apóstolo Paulo fala, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui você pode colocar a mesma coisa. Dá dinheiro? Não é só dinheiro. Tempo. Dê o seu tempo com alegria, não com tristeza. Eu vou ter que ir para a igreja, vou ter que evangelizar, senão o pastor vai me torrar a paciência. Sabe o que é isso? É com tristeza e necessidade. Fala aqui, dê com alegria. Essa palavra alegria é uma palavra interessante. É a palavra grega hilaros. Hilaros. É de onde temos a palavra em português hilário. A raiz de hilário é hilaros. Hilário quer dizer algo altamente engraçado e alegre. É hilário. Deus quer alguém que dê hilariamente, com muita alegria, e dá gargalhada. Dá o que, pastor? Tempo, tesouro, talento. Quem não dá tempo para Deus vai ter menos tempo ainda. Acha que não, eu não posso porque eu não tenho tempo. Vai ter menos tempo. No frigir dos ovos vai ter menos tempo. Menos habilidade. Menos tesouro. Porque está retendo mais do que é justo. Então, sejamos generosos e alegres. Essa é a receita. É uma fonte de riqueza, de todo sentido. O que, pastor? Generosidade. Sejamos generosos e seremos abençoados. Simples assim.